Você já parou para pensar em quantas coisas que considera verdades absolutas podem não passar de uma pequena parte de algo muito maior? Desde pequenos, aprendemos a aceitar narrativas, fatos e explicações como se fossem inquestionáveis. Mas e se eu dissesse que grande parte do que sabemos é apenas a superfície de um vasto oceano de conhecimento oculto? As respostas para os maiores enigmas da humanidade estão escondidas em símbolos milenares, escritos esquecidos e construções que desafiam nossa compreensão atual. Hoje, você vai entender que o saber perdido das civilizações antigas não só existe, como pode transformar completamente sua visão sobre a vida e o universo. Ao longo dos séculos, templos foram erguidos, pirâmides construídas e lendas transmitidas de geração em geração. Mas esses elementos não eram meros adornos ou curiosidades históricas. Eles funcionavam como portais para um conhecimento profundo. Por que civilizações separadas por continentes inteiros compartilhavam informações tão precisas sobre o cosmos, a geometria sagrada e as forças que regem nossa realidade? Acaso? Dificilmente. E depois do que você vai descobrir aqui, também vai deixar de acreditar nisso. Antes de avançarmos nesse mistério, quero fazer um pedido. Apoie este trabalho deixando seu apoio e se inscrevendo. Assim, podemos continuar trazendo conteúdos que questionam o que nos foi ensinado e expandem nossa percepção. O que vem a seguir vai te surpreender tanto que você vai querer compartilhar com todos que conhece. Então, vamos juntos desvendar verdades que permaneceram ocultas até hoje. Desde os primórdios, templos, santuários e igrejas foram construídos como monumentos ao conhecimento. Mas aqui está a grande questão: esses locais não eram apenas espaços de devoção ou espiritualidade, como muitos imaginam. Eles eram verdadeiros centros de sabedoria, onde se transmitiam conhecimentos avançados sobre astronomia, medicina, agricultura e até os mistérios mais profundos do universo. Por que esses lugares eram escolhidos para guardar tamanha riqueza de informações? A resposta é simples: eles eram estrategicamente posicionados, tanto no plano físico quanto no simbólico, para servir como elos entre o humano e o divino. Se observarmos a história com atenção, veremos que civilizações antigas, como os egípcios e os mesopotâmicos, armazenavam seus acervos de conhecimento em templos sagrados. Exemplos como a Biblioteca de Assurbanipal e a Casa da Vida no Egito guardavam textos que não tratavam apenas de questões cotidianas, mas de segredos que hoje mal conseguimos decifrar. Os sacerdotes, vistos como intermediários entre os homens e os deuses, eram também os guardiões desse saber, transmitindo informações capazes de transformar sociedades inteiras. O que os levava a proteger e reverenciar esse conhecimento com tanto zelo? Talvez porque acreditassem que ele vinha de uma fonte superior. E é aqui que o verdadeiro mistério começa. Se esses templos abrigavam um conhecimento tão profundo, de onde ele realmente surgiu? Quem foram os primeiros a recebê-lo? Os mitos falam de deuses e seres celestiais, mas e se essas histórias não fossem apenas lendas? Prepare-se, porque em breve vamos explorar as origens dessa sabedoria e como ela conecta o humano ao divino. Desde os tempos mais antigos, a humanidade olhou para os céus em busca de respostas. Civilizações como os sumérios e os egípcios contavam histórias sobre deuses que desciam das estrelas para ensinar o que parecia impossível para a época. Quem eram esses seres? Os sumérios atribuíam seu conhecimento a Enki, enquanto os egípcios veneravam Toto, a divindade da sabedoria e da escrita. Esses deuses não eram apenas figuras mitológicas, mas portadores de um saber que moldou civilizações inteiras. Seriam esses relatos apenas metáforas? Ou evidências de um contato com algo muito além da nossa compreensão? Reflita sobre isso: como povos tão distantes, sem qualquer comunicação aparente, compartilhavam ideias tão semelhantes. As descrições sobre astronomia, matemática e até o funcionamento do cosmos eram incrivelmente precisas. Como sabiam que Marte era o planeta vermelho? Por que Saturno, com seus anéis, aparece em representações antigas ao redor do mundo? Isso não é mera coincidência. Essas civilizações afirmavam que suas descobertas não eram fruto do acaso, mas sim um legado deixado por seres superiores. Esses seres eram descritos como mestres, guias ou até divindades que trouxeram ao mundo um tipo de conhecimento que parecia transcender as limitações humanas. E aqui está o ponto mais fascinante:
Se esses deuses ou seres celestiais realmente transmitiram tal sabedoria, qual era o propósito? Estariam nos preparando para algo maior? Talvez seja a hora de encarar esses relatos não como mitos, mas como um manual deixado por inteligências além da nossa. E agora, imagine civilizações antigas, sem telescópios ou tecnologia avançada, conhecendo detalhes impressionantes sobre os céus. Como isso era possível? Os Dogons, um povo isolado do Mali, possuíam um conhecimento profundo sobre o sistema estelar de Sírius, incluindo a existência de Sirius B, uma estrela anã branca que só foi confirmada pela ciência moderna com equipamentos sofisticados. E não são apenas eles. Sumérios, maias e egípcios tinham mapas celestes incrivelmente precisos, com informações como os anéis de Saturno e a coloração avermelhada de Marte. Esses registros, feitos há milhares de anos, continuam a desafiar o que sabemos sobre o passado. Mais intrigante ainda é o consenso global sobre esses corpos celestes. Como civilizações separadas por oceanos, como os sumérios e os babilônios, obtiveram informações tão detalhadas e coincidentes? Eles sabiam prever eclipses, mapear planetas e calcular ciclos celestes com precisão. Mas com base em quê? Eles mesmos atribuíam esse conhecimento a fontes externas, como deuses ou seres que desceram dos céus. Seria essa uma forma antiga de relatar contatos com inteligências superiores? E se essas civilizações fossem apenas as guardiãs de um saber ainda mais antigo, herdado de eras que sequer conseguimos imaginar? Além disso, os artefatos e registros desses povos não descrevem apenas os céus, mas indicam uma conexão intrínseca entre os movimentos celestes e a própria existência humana. A posição dos planetas, os alinhamentos estelares e os ciclos da Lua eram vistos como códigos que revelavam os mistérios da vida. Será que havia algo mais por trás disso? Entre os textos mais enigmáticos da história, as Tábuas de Esmeralda se destacam como uma fonte de mistério e sabedoria profunda. Atribuídas a Hermes Trismegisto, uma figura que une os atributos do deus grego Hermes e do egípcio Toto, essas tábuas não são apenas documentos antigos. Elas funcionam como um manual para a transformação espiritual e material escritos em linguagem simbólica, seus ensinamentos transcendem o tempo. O famoso princípio como é em cima, é embaixo é apenas o começo de uma imersão em um universo onde o macrocosmo e o microcosmo se refletem, sugerindo que compreender um é entender o outro. Profunda. Compreender as leis que regem o cosmos é, portanto, desvendar os mistérios da própria existência humana. A Tábua de Esmeralda fala de um único elemento primordial, as tábuas falam, do qual tudo emana e para o qual tudo retorna. Essa concepção não apenas dialoga com a alquimia, mas a redefine. Não se trata apenas da transmutação de metais, mas de um processo íntimo de purificação e elevação espiritual. Transformar o ordinário em extraordinário, o imperfeito em divino, é o cerne dessa jornada. Não surpreende que mentes brilhantes, como Nicolas Flamel e Nikola Tesla, tenham encontrado nas tábuas uma fonte inesgotável de inspiração. Tesla, em particular, via nos princípios herméticos uma chave para decifrar os segredos da energia universal. Se as palavras gravadas na esmeralda descreviam leis cósmicas, por que não poderiam ser aplicadas à eletricidade, à gravidade ou mesmo à manipulação do tempo? O que mais esses escritos antigos guardam sobre o poder que, silenciosamente, sempre esteve ao nosso alcance? As tábuas de esmeralda, porém, não existem em isolamento. Elas são apenas uma peça de um vasto corpus de conhecimento conhecido como hermetismo, que entrelaça astrologia, magia e filosofia espiritual. Seguir suas entrelinhas é como percorrer um labirinto de símbolos que prometem revelar um caminho oculto para o conhecimento universal. Mas o que acontece quando esse caminho se cruza com outras narrativas igualmente enigmáticas? Os Anunnaki, frequentemente mencionados nos textos sumérios, são uma das figuras mais intrigantes da história antiga. Descritos como seres que desceram dos céus, eles são retratados como portadores de um saber e de uma tecnologia que desafiam até mesmo as capacidades modernas. Em cilindros e esculturas milenares, aparecem segurando dispositivos que, para muitos pesquisadores, não são meros adornos simbólicos, mas instrumentos reais, relógios, bússolas ou até mesmo aparelhos capazes de medir o tempo e o espaço com uma precisão inimaginável para a época. Seriam esses objetos vestígios de uma tecnologia perdida ou apenas representações alegóricas?
Autores como Zecharia Sitchin sugerem que estamos apenas arranhando a superfície do que essas civilizações realmente dominavam. Os sumérios, que atribuíam grande parte de sua cultura e avanços aos Anunnaki, possuíam um nível de sofisticação que parece anacrônico. Eles mapearam constelações com exatidão, desenvolveram sistemas matemáticos complexos e estabeleceram leis que ainda hoje impressionam. Mas de onde veio esse conhecimento? Teorias apontam para uma origem extraterrestre. Seres de outro mundo teriam trazido consigo tecnologias que permitiram à humanidade erguer monumentos como as pirâmides e criar estruturas alinhadas com uma precisão quase sobrenatural. E se, independentemente de sua natureza, os Anunnaki fossem, de fato, os verdadeiros arquitetos das primeiras civilizações? Os mistérios, porém, não param por aí. A ideia de que esses seres dominavam o tempo e o espaço nos leva a questionar: o que mais nos foi transmitido por eles sem que ainda tenhamos compreendido? Muitos acreditam que tecnologias como o relógio-bússola ou até mesmo a capacidade de manipular energias ocultas podem ter sido herdadas, mas permanecem adormecidas em nosso inconsciente coletivo. E as pirâmides do Egito, então? Elas são, sem dúvida, uma das maiores maravilhas da humanidade, mas sua verdadeira função ainda é objeto de intenso debate. A narrativa tradicional de que foram construídas por milhares de escravos começa a ruir diante de evidências que desafiam essa explicação. Como blocos de até 80 toneladas foram cortados, transportados e encaixados com tamanha precisão sem o auxílio de tecnologia avançada? Pesquisadores como Cathy Williams propõem uma hipótese instigante: as pirâmides não foram erguidas por mãos humanas comuns, mas com o uso de técnicas que ainda hoje permanecem um enigma. Seus alinhamentos astronômicos, a exatidão de suas medidas e a conexão com o meridiano zero sugerem que esses monumentos eram muito mais do que tumbas. Eles poderiam ter sido verdadeiras usinas de energia, aproveitando fontes geotérmicas estrategicamente localizadas. Dentro delas, inscrições e pinturas foram feitas em câmaras completamente seladas, sem vestígios de fuligem ou sinais de iluminação por tochas. Como esses trabalhos foram realizados? Alguns teóricos defendem que os antigos egípcios utilizavam uma forma avançada de iluminação, talvez um legado direto dos Anunnaki ou de outra civilização perdida. Além disso, a ideia de que as pirâmides faziam parte de uma rede global de energia desafia tudo o que sabemos sobre a antiguidade. Estruturas semelhantes em outros continentes, como Pumapunku, na Bolívia, ou os templos de Malta, compartilham características construtivas que apontam para um conhecimento universal. E se essas civilizações antigas estivessem conectadas por algo muito maior do que uma simples troca cultural? A geometria sagrada é a chave para entender essa conexão. Mais do que um conceito matemático, ela é a linguagem do universo, um código ancestral que une o físico ao espiritual, o visível ao invisível. Desde as pirâmides do Egito até as catedrais góticas e os templos hindus, formas geométricas específicas foram usadas para refletir a harmonia cósmica. Mas por que esses padrões se repetem em culturas tão distantes? Hexágonos, espirais, círculos e figuras como o cubo de Metatron não são meros elementos decorativos. Eles sugerem um entendimento profundo de como a energia e a matéria interagem. Seriam essas formas ferramentas para acessar dimensões superiores? As pirâmides, com suas proporções baseadas na razão áurea, ou as mandalas, que representam o equilíbrio do universo, não são apenas obras de arte, elas ressoam com as frequências naturais da Terra. A ciência moderna começa a confirmar o que os antigos já pareciam saber: o universo funciona como um vasto padrão de vibrações. Não é coincidência que monumentos como Stonehenge e Teotihuacan estejam alinhados com eventos celestes e pontos específicos do planeta. Esses alinhamentos revelam um conhecimento avançado sobre os fluxos de energia da Terra, como se essas civilizações estivessem sintonizando o planeta para canalizar forças invisíveis. E o que isso significa para nós hoje? Se esses símbolos e formas geométricas não eram apenas representações artísticas, mas ferramentas funcionais, como podemos aplicá-los em nossa realidade? Será que as civilizações antigas realmente tinham acesso a um conhecimento superior, ou tudo isso não passa de especulação? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, basta estarmos dispostos a olhar além do óbvio. E você, o que acha? Acredita que esses povos antigos dominavam saberes que ainda nos escapam,
Ou tudo não passa de um fascinante produto da imaginação humana? Deixe sua opinião nos comentários. E se este conteúdo despertou sua curiosidade, não deixe de compartilhá-lo com quem também se interessa por esses mistérios. Antes de ir, não perca o próximo vídeo que já está na tela. Ele está repleto de revelações que vão expandir ainda mais sua percepção. Clique e continue essa jornada de descobertas. Até lá!